Louvado seja Deus, começando mais um dia na presença do Senhor e sendo edificados pela palavra dele. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família no dia de hoje. Eu quero ler com você hoje o texto de Juízes 16, a partir do verso 4, que diz assim: Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soqueré. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte, e como é que poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Louvado seja Deus por esta palavra, né? Que o Senhor no dia de hoje fale comigo e fale com você, através deste texto, né? Eu creio que todos nós já ouvimos falar sobre a história de Sansão e Dalila. Até mesmo quando eu não era convertida, eu ouvia falar do homem que confiou na pessoa errada, no homem que entregou o segredo da sua vida para uma mulher errada, para uma pessoa errada. E o que eu quero dizer com você no dia de hoje sobre este texto, né? A palavra vai dizer que alguns líderes dos filisteus, né, acharam em Dalila a oportunidade de descobrir o segredo da força de Sansão, a oportunidade de derrotar o juiz que era tão temido naquela época, né? E o que eu quero trazer para o dia de hoje na sua vida: há algumas pessoas, há algumas circunstâncias na nossa vida onde o inimigo usa para tentar descobrir como nos derrotar, como nos fazer desistir muitas vezes das promessas de Deus, como nos entregar, né, o segredo que Deus tem estabelecido na nossa vida. Assim como foi com Sansão e Dalila. A palavra vai dizer que aquela mulher, né, por amor àquilo, ao dinheiro, né, aquilo que estava sendo oferecido, né, eu acredito que ela não amava Sansão, porque se ela amasse Sansão de verdade, os olhos dela nunca teriam, né, cobiçado aquela riqueza que aquele povo estava dando para ela, porque foi oferecido a ela 1.100 barras de prata, ou seja, os olhos dela, o coração dela estava naquele dinheiro. Então a palavra vai dizer que ela começa a testar Sansão e perguntar: olha, me diga, né, de onde vem a sua força? Como é que uma pessoa pode te amarrar, pode te deixar sem defesa? E ela começa a perguntar para Sansão aquilo. E o erro de Sansão foi não discernir o que estava acontecendo. O erro de Sansão foi confiar, né, na sua própria força, né, no seu próprio braço, e pensar que ele poderia brincar com o pecado, né, e que nada aconteceria. E eu quero te dizer, no dia de hoje, tem muitas pessoas brincando com o pecado, achando que na sua própria força consegue, né, dizer não, consegue, né, limitar ali o pecado, dizer: olha, eu tenho força e domínio sobre isso. Mas eu quero te dizer que a nossa força está em Deus, e na obediência a Ele. E em nome de Jesus, aprenda com a história de Sansão no dia de hoje. Sabe, Dalila começou a investigar e perguntar: olha, Sansão, como é que podemos fazer para te amarrar? Se uma pessoa quiser te deixar sem defesa, o que ela deve fazer? E Sansão, por 3 vezes, ele começa a dizer para Dalila: olha, se você me amarrar, a primeira vez ele vai dizer: se você me amarrar, né, com cordas novas, cordas de arco novas, ou seja, 7 cordas, né, eu ficarei fraca e serei como qualquer um. E aí Dalila, ela faz isso, ela amarra Sansão, né, com as 7 cordas, e ali ela deixa 2 homens escondidos, e ela começa a gritar: Sansão, os filisteus estão chegando, e Sansão arrebenta aquelas cordas. E aí mais uma vez ela vai perguntar a Sansão: como é que eu posso, né, como é que uma pessoa pode te deixar sem defesa, de onde vem a sua força, o que deve fazer? E Sansão vai dizer: olha, se você pegar ali cordas novas, ele vai dizer de novo, gente, olha para você ver como é que ele brinca com o pecado. Ele vai dizer de novo: olha, se você me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, eu serei como qualquer um, eu ficarei fraco. Então Dalila, ela faz isso novamente. E mais uma vez, quando ela grita que os filisteus estavam chegando, Sansão arrebenta essas cordas, né? E aí Sansão não presta atenção, não consegue entender o que Dalila está fazendo. E aí na 3ª vez ela vai dizer novamente, perguntar, e ele fala: olha, se você tecer num tear 7 tranças do meu cabelo e as prender com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco. E Dalila faz isso, né? E ela pega ali e tece o cabelo de Sansão, fazendo 7 tranças, né, e colocando um prego.
Só que aí no momento que ela grita que os filisteus estão chegando, Sansão se levanta, né? Arrancou o prego e tirou o cabelo do tear, mostrando mais uma vez que ele havia agido com falsidade e tinha brincado com ela, né? E Sansão, ele não percebe isso, que todas as vezes que ele conta pra ela alguma coisa, ela vai lá e pratica. E aí ela começa a dizer que os filisteus estão chegando, ele não presta atenção, ele acha que é só uma brincadeira. E na quarta vez, ele entrega, né, o segredo a Dalila. Na quarta vez ele diz pra ela, olha, o meu cabelo nunca foi cortado. E aí o erro de Sansão está aí, porque ele entrega pra ela aquilo que poderia matar ele. Ou seja, ele confia no momento errado, ele confia na pessoa errada. E quantos de nós não temos caído, né? Não temos perdido muitas vezes as bênçãos que Deus tem colocado na nossa mão por confiar nas pessoas erradas, confiar em situações erradas. Sansão, ele entrega ele para ela, ele diz, olha, nunca cortei meu cabelo, porque eu e Deus nós temos, né, um voto, eu tenho um voto com Deus, eu fui dedicada a Deus desde que eu nasci, então eu nunca posso cortar o meu cabelo. E aí Dalila, ela vai ali, ela pega, né, ela conta ali para aqueles líderes, né, e ela corta o cabelo de Sansão. E aí ela começa a gritar que eles estão vindo, né? E aí quando eles chegam ali, eles conseguem pegar Sansão. E eles furam os olhos de Sansão e colocam Sansão para trabalhar ali no moinho, né? Rodando ali. Então o que eu quero dizer para você no dia de hoje? Pense antes de fazer as suas escolhas. Sansão, naquele momento, ele confiou na pessoa errada, né? Ele contou para Dalila o que ele não poderia contar. E a força de Sansão não foi retirada porque cortou o cabelo dele. Não estava no cortar o cabelo. A força de Sansão estava na obediência daquela vida com Deus, né? Porque ele foi dedicado a Deus. Então a obediência dele, né? Ele tinha que obedecer a Deus. A força de Sansão acaba porque ele foi desobediente. Porque Deus, né, estabeleceu que um nazireu nunca poderia cortar o cabelo. Então o que Sansão faz? Ele vai ali, fala com Dalila e ela corta o cabelo dele. E Sansão acaba sendo desobediente a Deus. E ali a palavra vai dizer, né, que quando Sansão se levantou, ele pensou que ele livraria, né, daquele povo, como ele sempre se livrou das outras pessoas, né, com a sua força. Mas Deus o havia abandonado, porque ele foi desobediente, porque ele brincou com o pecado e desobedeceu a Deus. E o que eu quero te dizer no dia de hoje, muitas vezes nós brincamos com o pecado e somos desobedientes a Deus. Deus fala, não vai neste lugar, não faça isso. E muitas vezes nós brincamos, não, mas eu tenho força, eu aguento. Não, Senhor, se eu sentar ali na rodinha onde as pessoas estão bebendo, estão usando coisas erradas, eu sou forte, eu consigo. Eu não vou me envolver com isso. E acabamos caindo na armadilha de Satanás. Muitas vezes nós pensamos, olha, eu vou passar por esse lugar aqui, Senhor, mas eu sei que eu sou forte, eu não vou olhar, eu não vou fazer, né? Nada vai me acontecer porque eu sei quem eu sou no Senhor. Mas muitas vezes nós brincamos com o pecado e desobedecemos a Deus. Quando Deus manda nós não fazermos, nós não irmos, nós acabamos fazendo. E aí é que vem as circunstâncias. O fim de Sansão foi a morte. E eu quero te dizer, muitas vezes quando nós brincamos com o pecado, o nosso fim é a morte, né? É ficar cegos. Aqui Sansão ficou cego, né, fisicamente. Mas muitas vezes ficamos cegos espiritualmente e não discernimos mais nada da parte de Deus, né? Caímos uma queda atrás da outra porque os nossos olhos espirituais estão cegos, porque brincamos com o pecado. Em nome de Jesus Cristo, entenda neste dia de hoje, né? Não faça como Sansão, sabe? Não confie, sabe? Discirna as coisas, peça a Deus, Deus me dê discernimento para entender todas as circunstâncias, sabe? Me ensina, Senhor, a confiar apenas no Senhor, sabe? A não abrir mão daquilo que o Senhor tem para mim, porque Sansão, no momento que ele conta, ele abre mão da vida que Deus estabeleceu para ele, sabe? Entenda isso no dia de hoje, não confie, discirna as coisas, sabe? Não brinque com o pecado, não brinque com o pecado como Sansão brincou com Dalila. E Dalila não estava em momento nenhum brincando, assim como o inimigo da nossa alma não brinca. Como eu tenho escutado desde a minha conversão, o diabo ele nunca foi criança, então ele não sabe brincar. Ele entra para destruir tudo, né? Ele entra para matar, né? Então eu quero te dizer no dia de hoje, não brinque com o pecado, não brinque com o diabo.
sabe? Não brinque com ele. Não abra mão das promessas de Deus, seja obediente, né? Aquilo que Deus ordenou na sua vida, aquilo que Deus te direcionou. Não brinque, sabe? Não conte às pessoas aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Se o Senhor disse não é para fazer, não faça. Se o Senhor disse não vá, não vá. Entenda e seja obediente à voz do Senhor, seja obediente aos planos e propósitos do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, entenda isso. Vale mais obedecer a Deus do que sacrificar uma vida inteira com Ele. Vale mais obedecer à palavra de Deus, à direção de Deus, do que ceder às artimanhas de Satanás. Vale mais obedecer a Deus do que brincar com o pecado. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.